Olá, gente. Nós somos alunos de biomedicina do segundo período da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Me chamo Marcelo e hoje nós vamos apresentar um pouquinho para vocês sobre a histologia do couro cabeludo, né? As outras pessoas que estão apresentando esse trabalho é a Lara Fernanda, a Lara Gorgueira, eu, Uhum. né, Marcelo Ribeiro e Maria Rita. É a nossa professora docente, né, orientadora da disciplina, se chama Virgínia Crema. Nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre as camadas do couro cabeludo, né? O folículo piloso, uma estrutura extremamente importante ali para o desenvolvimento ali do cabelo, como ocorre o crescimento do cabelo, também patologias na histologia, né? E transplante capilar. Oi, pessoal. Eu sou a Maria Rita e eu vou falar um pouco sobre o que é o couro cabeludo, suas principais características e algumas funções das suas camadas. Bom, começando pelo o que é o couro cabeludo, ele é um termo que engloba o conjunto de tecidos formadores desse tegumento especializado. O couro cabeludo protege, regula, nutre, termorregula e várias outras coisas que a gente vai descobrir no decorrer dessa aula. Bom, quais são as principais características do couro cabeludo? Ele é um tecido com abundância de folículos pilosos, glândulas sudoríparas e sebáceas. Bom, entrando no que é a sua função. Para ficar mais fácil, eu separei em epiderme e derme, que são as primeiras camadas. A epiderme é o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado ou córneo. Ele tem esse nome porque ele tem uma camada extra de tecido queratinizado. A principal característica desse tecido é a descamação, ou seja, por isso que às vezes a gente tem caspa. Algumas pessoas mais e algumas menos, por conta dessa descamação do tecido queratinizado. Bom, a epiderme ela serve como barreira protetora de agentes externos. Ela também a- tem a produção de melanócitos. Os melanócitos produzem a melanina que vai corar o fio do nosso cabelo. É por isso que, com o passar dos anos, a gente vai ficando grisalho, porque esses melanócitos, eles vão produzindo menos melanina ou eles vão morrendo, tanto por fator genético quanto pela idade, e por alguns outros fatores, como o estresse. A epiderme também regula a hidratação e a oleosidade do couro cabeludo. A derme, que é o tecido conjuntivo denso não modelado, atua no crescimento do cabelo, na sensibilidade, ou seja, a gente sente o puxão de cabelo, a gente sente o pente passar no couro cabeludo por conta dos receptores que essa camada possui, e eles fazem esse papel de transmitir, né, o estímulo e a gente entender ele como se fosse, por exemplo, um puxão de cabelo. Nessa camada também há glândulas e folículos. Ela também ajuda na regulação da temperatura e principalmente na nutrição da epiderme, que é um tecido avascularizado, e do próprio folículo piloso. Bom, eu também quis colocar para demonstrar uma foto dessas camadas que eu falei para vocês. Nós temos a epiderme, que é a primeira camada. A gente consegue ver que tem uma camada um pouco mais rosinha, clara, em cima, e essa parte é a parte do tecido queratinizado. Essa parte onde está passando a seta. Logo na camada abaixo, nós temos a derme, que é a camada mais grossinha do couro cabeludo, onde vão estar é bem rico de vasos, glândulas, onde se encontram os folículos pilosos também. É importante salientar que a hipoderme não faz parte das camadas do couro cabeludo. Bom, agora entrando também nas camadas da epiderme, porque ela também é subdividida. Nós temos que diferenciar, primeiro, que, diferente da pele espessa, a pele delgada ela não possui uma camada lúcida, ou seja, a pele delgada é a pele que
constitui o couro cabeludo, e a pele espessa é a que está presente na palma das mãos e na planta dos pés. Essa pele espessa, ela tem uma camada lúcida, mas a delgada não possui. Logo, as camadas da epiderme delgada, da pele delgada são, de cima para baixo, camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa e camada basal. É legal e importante também saber que entre a epiderme e a derme tem a derme papilar, que o nosso amigo Marcelo vai explicar no próximo slide com mais detalhes. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a derme papilar, né? Que é basicamente tecido conjuntivo frouxo. Tá logo ali abaixo do epitélio, né? Como a Maria Rita já havia falado sobre o epitélio da pele delgada. Ela é uma área altamente vascularizada, então a gente vai ter presença de muitos vasos sanguíneos ali, voltados completamente para a nutrição e também a oxigenação, né, ali das células, do epitélio. Além disso, também, por ser um tecido conjuntivo frouxo, vai ter presença de fibras reticulares, vai ter presença de fibras de colágenos, fibras elásticas, e também tem muitas terminações nervosas, né? Por ser uma pele extremamente sensível, uma área do corpo humano, né, o couro cabeludo é extremamente sensível a toques, a puxões. Também tem alguns outros componentes, como, por exemplo, os fibroblastos, fagócitos, que são células especificamente do tecido conjuntivo. Também nessa camada, né, a gente vai ter ali muita vascularização. É sempre importante associar isso. E principalmente fibras colágenas. Agora a Lara Fernanda vai falar um pouco pra gente sobre mais do cabelo, né? Agora que a gente já entendeu sobre quais são as camadas, é bom dar ênfase em uma estrutura muito importante do couro cabeludo, que é o folículo piloso, já que ele toma a maior parte da extensão e já que cada fio de cabelo tem seu próprio folículo piloso, que ajuda tanto a esquentar a cabeça, que é uma área vital, tanto para proteger a cabeça da radiação solar. Para isso, a gente tem que olhar profundamente na pele, já que o folículo piloso é um anexo profundo da derme. Ele funciona como uma fábrica para a produção do cabelo, que é uma estrutura super complexa de sustentação e revestimento para a fabricação dos fios. O folículo ele é composto de tecido epitelial, tecido conjuntivo, glandular e muscular. Em maior aumento, a gente tem primeiramente a epiderme, que reveste o folículo internamente e externamente. Ela é, como a Maria Rita disse, de epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. A epiderme serve como um revestimento tanto para o couro cabeludo em si, quanto para o folículo piloso, e ela se invagina para dentro do folículo e compõe toda a superfície interna. A gente também tem a derme, que, como o Marcelo disse já, que é de tecido conjuntivo. A gente tem a derme papilar, de tecido conjuntivo frouxo, e a reticular, de tecido conjuntivo denso não modelado, onde as glândulas e outros anexos do couro cabeludo que vão sustentar o folículo vão estar inseridos. A gente também tem, como eu já disse, as glândulas, né? Que são, assim, anexos super importantes para o couro cabeludo. Temos as glândulas sudoríparas, que são do tipo merócrinas. Elas são tubulares e enoveladas e são anexadas na derme profunda. O tubo é revestido por epitélio cúbico simples e ele se estende até a superfície da pele. Essas glândulas elas estão em grande quantidade para proporcionar um equilíbrio térmico da cabeça, que é uma área vital do funcionamento do cérebro. Já que a gente falou das glândulas sudoríparas, a gente também tem que falar das glândulas sebáceas. Essas glândulas são do tipo alveolares ramificadas. Elas têm a função de nutrir e hidratar tanto o folículo piloso quanto os fios, além de impermeabilizar e proteger o couro cabeludo.
À medida que as células do epitélio estratificado migram para dentro, elas acumulam lipídios e se rompem. Com esse rompimento, elas liberam sebo, que lubrifica e protege o cabelo e a epiderme contra o ressecamento e contra micro-organismos. Agora que a gente entendeu um pouco sobre os anexos, a gente pode olhar a estrutura do fio do folículo piloso um pouco mais de perto. Primeiramente, é importante falar sobre o infundíbulo, que é a porção superior da abertura do folículo, que vai levar a abertura do folículo para o meio externo em si. Também temos as glândulas, que desembocam no istmo, que fica abaixo do infundíbulo, na região intermediária do folículo. Primeiramente, a gente tem o bulbo capilar, que é uma região dilatada na parte inferior do folículo, onde vão se inserir várias estruturas do folículo piloso, que também ajudam, onde o pelo vai se fixar para o crescimento. Temos a bainha radicular interna de epitélio, que é de epitélio, mas ela se diferencia dentro do folículo, envolve o pelo até a altura da glândula sebácea e ajuda esse pelo a se fixar. A gente também tem a bainha radicular externa, que é a continuação direta da epiderme. Ela forma uma parede que reveste o folículo internamente até a superfície do couro cabeludo. Também temos a matriz, que é composta de células germinativas muito proliferativas, que se diferenciam em medula, córtex e cutícula do cabelo. Assim que elas morrem, elas se queratinizam e formam um fio de cabelo visível. A gente também tem a papila dérmica, que é uma estrutura vascularizada que vai nutrir o folículo e estimular o crescimento do cabelo. E a gente também tem as células anexadas, que são os melanócitos, que junto à matriz, elas vão produzir a melanina, vão se fixar às células queratinizadas e vão dar a cor do cabelo. A gente também tem outro anexo muito importante ser citado, que é o músculo eretor do pelo. Esse músculo é do tipo liso, ou seja, ele é involuntário e tem controle do sistema nervoso autônomo. A função desse músculo eretor é se contrair por estímulo emocional, medo, excitação, ou pelo frio, e vai levantar o pelo, causando o arrepio. Ele é relativamente pequeno comparado ao folículo, aos músculos eretores do corpo em geral, por conta do tamanho, né, do cabelo. Mas durante a evolução a gente perdeu um pouco dessa necessidade da ereção do pelo para o controle térmico. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre como ocorre o crescimento do cabelo, né? Especificando algumas partes do ciclo de crescimento capilar e como ocorre, né? Basicamente tudo de uma forma mais simplificada. A priori, a gente tem a fase anágena, que é uma fase de crescimento, né? Ali em que a maioria dos pelos vão estar nelas, ou seja, cerca de 80% a 85%. É uma fase que tem duração de 2 a 6 anos, né? E é nessa fase que o folículo capilar está em uma atividade intensa, assim. E também onde ocorre a pigmentação, né? Ele é através dos melanócitos. Nessa fase, né? E com toda essa atividade intensa, os pelos crescem, né? Os cabelos crescem ali até 13 milímetros por mês na sua cor natural. E quanto mais cabelos houver nessa fase, né? Maior vai ser a sua duração. Fase catágena, né? A fase seguinte à anágena. É uma fase de transição ali, né? É quando o folículo começa a se desprender ali da corrente sanguínea, né? Então, é o momento em que vai parar de ter nutrição, vai parar de ter oxigenação ali desse folículo. Começa a se tornar inativo e vai diminuindo de tamanho. Com isso, o cabelo para de crescer, né? É a fase que prepara para a etapa seguinte com a liberação do cabelo, que é a fase telógena, a fase de descanso, né? Entre a fase de descanso e a fase de queda, são fases que duram ali cerca de 100 dias, é o período em que o folículo vai se tornar totalmente nativo, né? E é onde vai ter a queda do cabelo. Após essa queda do cabelo, um novo ciclo de crescimento irá se iniciar novamente, voltando à fase anágena, né? A fase de crescimentos. O próximo slide eu vou falar um pouco também sobre como a genética influencia, né, no crescimento capilar.
Como é um trabalho voltado para a histologia, eu vou só vou salientar alguns pontos importantes, né? A genética controla quanto tempo cada fase dura e quantas vezes o folículo consegue reiniciar o ciclo ali, né, ao longo da vida. Então, a duração de cada fase é fortemente determinada ali por fatores genéticos, né? Pois o tempo que o folículo permanece em cada fase é regulado por genes que controlam a expressão de proteínas sinalizadoras e fatores de crescimento e receptores celulares, né? Então, é uma fase em que a genética vai estar. São as fases que a genética vai estar completamente entrelaçadas a ela, né? Além disso, também vale ressaltar que é através da genética em que irá se determinar quantas vezes aquele folículo capilar, né? Aquele folículo piloso pode ser utilizado, que depois de um certo tempo ele vai começar a se degenerar, ou seja, não vai mais produzir pelo. A atividade dos folículos é coordenada por via de sinalização celular, né, como já havia citado, toda uma expressão gênica ao redor dele. E um ponto importante é esse da genética, né, genética e hormonal. A genética define o potencial de crescimento, mas fatores hormonais modulam a sua expressão. Ou seja, a genética meio que fornece o projeto básico do crescimento capilar. E aí vão ser os hormônios que vão atuar, né, como moduladores epigenéticos e fisiológicos de toda essa estrutura do folículo capilar. E como irá ser, como irá nascer o cabelo ali, né, da pessoa. Bom, pessoal, eu sou a Lara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma patologia do couro cabeludo. Vou apresentar sobre a alopécia. A alopécia é uma doença que hoje em dia a gente tem bastante conhecimento e ela afeta milhares de pessoas do mundo, independente da idade ou gênero, e ela pode ocorrer por diversas causas, seja genética ou condições médicas e estresse do dia a dia. Nós vamos ter dois tipos de alopecia. A alopecia androgenética, que também é conhecida como a calvície padrão, tanto em homens quanto em mulheres, é a forma mais comum de queda de cabelo que a gente tem hoje em dia. Ela é uma condição geneticamente determinada e está associada aos hormônios androgênicos, que vão atuar diretamente e afetar na primeira fase do ciclo do cabelo, do crescimento do cabelo. O segundo tipo de alopecia que a gente vai ter é a alopecia areata. Essa é a doença imune que faz com que o sistema imunológico ataque os folículos capilares, que vai resultar em áreas de calvície, tanto no couro cabeludo quanto no corpo inteiro, e às vezes nem somente áreas específicas, mas assim como também toda a região, no geral. Ela é uma condição que pode ocorrer de forma súbita em qualquer idade. E normalmente ela vai apresentar primeiro como manchas para depois se desenvolver e crescer ao redor de outras regiões do corpo, como por exemplo o couro cabeludo no geral, que é a nossa área que estamos falando, cílios, cabelo do corpo inteiro, sobrancelha e entre outros. E como estamos falando sobre o couro cabeludo, a gente achou interessante trazer para vocês sobre o transplante capilar. Ela vai ser dividida em 3 áreas, mais o resultado dele. Ele vai começar diretamente pela remoção dos folículos, que vai acontecer na área doadora. Nós vamos ter duas técnicas para poder remover o folículo, a técnica FUI e a técnica FUT. A técnica FUI vai utilizar um instrumento chamado punch, que vai fazer pequenos orifícios na área doadora, extraindo pequenas unidades de grupos de fio de cabelo, uma por uma. Já a técnica FUT, ela vai tirar uma faixa de pele com folículos retirada da parte de trás do couro cabeludo, e essa faixa, depois de ser extraída, vai ser dividida em várias pequenas unidades para ser transplantada. A parte da implantação dos folículos, que vai ser a área receptora, vai ter os folículos capilares removidos, que são cuidadosamente. Os folículos capilares que são removidos vão ser cuidadosamente implantados nas áreas calvas ou com pouco cabelo desejado pela pessoa que está recebendo o transplante. Na hora que a gente for fazer a implantação do cabelo, a gente utiliza um instrumento chamado planter, que vai inserir o folículo no couro cabeludo, garantindo que a raiz fique no local correto. E assim os fios vão ser direcionados para o ângulo desejado e que aparenta mais naturalidade na hora do crescimento do cabelo. Na hora do resultado, a gente vai ter que os fios transplantados vão manter a característica genética deles, já que são retirados de uma área não afetada pela calvície. O cabelo vai crescer de forma permanente na nova área receptora e assim dando o resultado desejado pela pessoa que escolheu fazer o transplante capilar. Muito obrigada por assistir a nossa aula. Aqui eu vou deixar presente algumas das referências caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais no assunto. E foi isso, galera. Muito obrigada por assistir nossa aula até agora.
Tá ótimo, né, galera? Tá bom, né?